vai ser gravado. Bom, está gravando então a nossa aula, tá? Estou passando a tela aqui para a gente saber as pessoas que estão na nossa aula de hoje. Aula do dia 1º de abril. Vou compartilhar a tela com vocês, como eu já tinha falado. Bom, vocês estão vendo a minha tela aí, pessoal? Sim. Ok. Sim. Então, nós temos aí, tá, a disciplina arte, colégio objetivo, e as unidades, vai ser a unidade 1 ainda, tá? Módulo 3, aula 6 e 7. Nós vamos iniciar ali matrizes europeias. No caderno de arte aí, vocês vão entrar nas páginas 20 a 24. Bom, vamos recordar um pouquinho do que a gente já tinha estudado. Então, na aula anterior, nós abordamos lá as matrizes indígenas, matrizes africanas, né? Vimos que elas têm grande influência, tá? E que juntas elas nos tornam um povo único, tá? E a partir de hoje nós vamos estudar outras matrizes, tá? Que são as matrizes europeias. Professor, por que não é matriz europeia? Porque na matriz europeia nós temos muitas matrizes. Nós tivemos grandes influências, não só de portugueses, tivemos de franceses, holandeses, tá? Nós somos muito invadidos, vamos dizer assim, e por consequência fomos muito misturados, tá? Então vamos lá. Essa página aqui, gente, com um dos oitavos, se eu não me engano, eu acho que era o oitavo A, era isso? Eu já tinha feito essa atividade. Me confirme aí quem é do oitavo A. Já, né? fez. O oitavo B eu não tinha feito essa atividade, né? Não. O oitavo A tá mó adiantado em muita matéria. Não. É porque a gente acabou gravando no oitavo B um livro, né? Um audiolivro, que depois quando eu voltar, vou fazer com o oitavo A também, tá, gente? Não deu tempo de fazer, o coronavírus, ele travou a nossa vida, né? Tá bom? Então, não se sintam, oitavo A, não se sinta excluído. Eu vou fazer com vocês também. Bom, gente, as matrizes europeias, no caso aí do oitavo B, que não estudou esse capítulo, ele teve muita influência ali, gente, no começo, tá, da colonização, de um artista que era chamado de artista viajante. Tá? Quem que era o artista viajante? O cara, ele saía lá de Portugal, lá da Europa, com as caravelas, atravessava o oceano junto com todo aquele pessoal que vinha aqui para o Brasil para dominar o novo mundo. E aí o camarada, ele vinha como um artista que iria pintar o novo mundo, tá? Então, ele era europeu, ele tinha toda a característica do povo europeu, ele tinha toda a cultura do povo europeu e acabava desembarcando aqui no Brasil, né? Aqui na terra de Veracruz, na terra de Santa Cruz, que mudou tanto de nome, né, até chegar ao Brasil. Mas aí eles chegavam aqui, gente, e eles achavam que eles iam encontrar seres fantásticos. Eles achavam que eles iam encontrar canibais. Tinham realmente canibais, mas não do jeito que eles pensavam, né? Tá? Então, eles vinham assim com uma ideia toda fantasiosa do Brasil. E também com o conceito europeu de o que era o índio, tá? Tanto é que chamaram índios porque eles se referiam às Índias, né? Aquela viagem para as Índias. Então, não tinha nada a ver, mas eles chegaram aqui e deram o nome para eles de índios, e nós até hoje temos aí os indígenas. Bom, enfim, eles vinham com uma coisa chamada de olhar estrangeiro.
Para aqueles do 8º ano A, eu já expliquei. O olhar estrangeiro, gente, ele não tem muito a ver com se a pessoa ela é de determinado país ou não. Ela tem a ver com a cultura dela, tá? Então, uma pessoa que ela tem um olhar estrangeiro, ela pode ser brasileiro e ter o olhar estrangeiro dentro do próprio país. Ah, eu não moro numa comunidade de favela. Beleza. Então, eu não sei como que funciona lá dentro. O meu conceito sobre favela ele pode ser deturpado, né? Eu posso achar que lá só tem bandido, eu posso achar que lá é perigoso, eu posso achar que lá não posso andar à noite na rua, né? Eu posso achar que lá só tem valeta, que só tem córrego que é cheio de sujeira. Mas eu não sei as outras coisas que existem lá naquela comunidade, que podem ser boas também para quem mora lá. Por exemplo, comércio, né? Atividades esportivas, dança. Ali existe uma vida que, para quem não mora ali, não tem ideia do que acontece ali. Então, quando eu entro numa comunidade a qual eu não pertenço, eu entro com um certo preconceito, né? O preconceito de que aquilo é daquele jeito e, na verdade, pode não ser, né? Então, esse é o olhar estrangeiro. O cara, ele vinha lá da caravelinha dele, lá, né, lá da Europa, atravessava o oceano. Primeiro que ele achava que ele ia encontrar monstros marinhos. Eles achavam que a Terra era plana, muitos ainda não tinham nem saído de lá. Depois, com as grandes navegações, os navegadores sabiam, né, o que eles estavam fazendo. Mas a pessoa saía de lá achando que podia encontrar monstros marinhos, né, no meio do caminho e tudo mais. E aí ele chegava aqui e ele via uma terra que tinha muita floresta, praias bonitas, pessoas nuas e vivendo como Deus colocou no mundo, né? E aí ele tinha essa função de pintar o Brasil. Só que ele não pintava do jeito que ele via. Ele pintava do jeito que ele tinha na cabeça dele daquelas figuras fantásticas. Então o cara viajava mesmo na maionese, vamos dizer assim, tá? Um exemplo aí, ó, é essa figura dessa indígena, né? Olha só. Vocês acham que tem alguma coisa a ver com o índio brasileiro? Não tem, né? Não tem nada a ver. Então, essa figura, embora ela represente ali uma mulher indígena, ela dá para ver claramente que ela tem traços da Tem cultura algumas europeia. coisas parecidas. O que, por exemplo? Vamos lá, vamos lá. Assim, não os traços das pessoas, mas alguns cenários, como eles estão em um lugar totalmente natural e estão usando coisas. Sim, isso é verdade. Mas olha só, vamos ver a ferramenta que está na mão dela. Olha a arma que está na mão dela. Que arma que é essa? Arco e flecha. Tem um arco e flecha. Mas esse arco e flecha, ele parece com um arco e flecha indígena? Ele tem cara de arco e flecha romano. Não, mas Ele é todo eles também trabalhado. usam Oi? arco e Não estou ouvindo, perdão. Minha perna tá doendo. Olha, tá muito ruim a internet. Então, Ó, pode escrever ali no chat, vamos ver. Deixa eu ver se eu acho o chat aqui também. Aqui, chat. Bom, o meu tá normal, o meu tá normal. Então, gente,
fez itens de cultura indígena, mas também colocou os traços da cultura dele. Isso, exatamente. Só que a ideia é isso mesmo, você tem razão. Só que o que acontece ali, gente? Ele estava aqui não para fazer arte, ele estava aqui para... Não existia fotografia na época. Então, ele estava aqui no Brasil para dizer exatamente como o Brasil era, e não como ele achava que deveria ser. Tá? Então, olha só, o índio, como nós vimos, ele não tinha ferramentas de metal. Ele ainda estava no Paleolítico, tá? Ele era chamado de Paleoíndio. Então, ele não estava na era do metal ainda. Então, quando a gente olha uma Índia com esse cabelo, que é um cabelo de penteado romano, tá? Com esse ornamento na cabeça, tá? E também com uma ferramenta na mão, que é um machado feito de metal, nós vemos que não condiz com o Brasil que ele encontrou aqui, tá? Em 1500, 1600, tá? Em 1560, em 1530, não tinha isso, tá? Então, era de pedra. Mas nós vemos aí claramente que ele fez uma estrutura aí de metal, né? Por exemplo, onde ele está segurando, tá? Onde ela está... Outra coisa, ela está sentada em cima de um tatu gigante. Gente, não existe um tatu desse tamanho, tá? Ele criou figuras aí que não existem. Então, ele passava para eles a ideia de um Brasil que não existia. Tá? Um Brasil fantástico. Uma terra de novo mundo que não existia. As pessoas lá fora, o olho delas eram esses artistas. Eram os artistas viajantes. Então, se esse artista viajante ele não mostrasse o que realmente acontecia aqui, como que era a Terra, eles acabavam fazendo a ideia de que aqui era um lugar de Nárnia, uma Terra que não existe, né? De seres fantásticos, tá bom? Bom, tô vendo o chat aqui, né? Vocês estão comentando, né? Tem uns ao lado, parecem raposos e carneiros, ovelhas, no fundo estão brigando. Então, essa cena aqui, muito provavelmente, ele não viu, tá? Essa cena aqui, ele criou da imaginação dele. Porque, assim, mesmo se ele estivesse num lugar de guerra, ele não teria tempo de colocar o cavaletezinho dele lá e fazer uma imagem dessa. E na época também, a pintura era feita dentro de ateliês. Ela não era feita ao ar livre, tá? E muito provavelmente ali já estava com a influência do impressionismo depois, né? Deu a influência do impressionismo. Aí que eles começaram a fazer as pinturas ao ar livre. Então, gente, nós vemos que eles tinham um olhar estrangeiro, tá bom? Então, se cair isso em prova, se vocês ouvirem essa expressão em algum lugar, olhar estrangeiro, vocês já sabem. É um olhar de uma pessoa que não pertence àquele meio e ela vem com preconceito sobre o que é aquele meio e nós podemos ter olhares estrangeiros até mesmo dentro do nosso país. Ok? Beleza? Vamos seguir, então. Mas, peraí, vamos voltar. Aqui ele fala assim, ó. Escreva uma carta para um rei europeu, descrevendo e interpretando a imagem ao lado. Então, está pedindo para você se colocar no lugar desse artista que fez essa imagem, tá? Com um olhar estrangeiro, tá? E você descrever essa imagem. Você ainda não mandou essa imagem para o rei, bom? Você vai escrever uma carta para ele dizendo sobre essa imagem, sobre o que você está mandando. Então, muito provavelmente aí a gente vai escrever para o rei dizendo, olha, aqui, querido rei, né?
Olha só, as mulheres, elas andam em cima de tatus gigantes, elas são A gente já guerreiras. fez isso daí, professor. Então, Esse daí de escrever. quem fez já foi o 8º ano A. O 8º ano B ainda não fez. Então, eu peço para que o 8º ano B faça essa atividade. O 8º ano A, beleza, está liberado, já fez. Ok? Beleza? Beleza. Legal, então. Vamos nivelar, então, aqui para a gente conseguir agora dar andamento na nossa aula. Bom, junto com a cultura, com a matriz europeia, tá? Que a parte mais forte aqui realmente foi a colonização portuguesa, tá? Então, junto com os europeus, vieram aí a ordem dos jesuítas, que era a chamada de Companhia de Jesus, tá? Então, essa foi uma organização religiosa que era sediada lá em Roma e ela tinha a missão de catequizar os índios, tá? Essa missão era que eles se tornassem católicos, não só na Europa, mas que existissem uma integração católica, não só na Europa, mas também na Ásia, na América, tá? Onde eles fossem, a ideia era que eles universalizassem aí a religião católica. E aí eles chegaram aqui e encontraram os índios. Os índios, gente, na época, eles foram escravizados também, tá? Eles foram os primeiros escravos, foram os índios, aqui no Brasil. Antes da chegada dos africanos, os índios eles foram escravizados. Só que os índios eles não se deixavam escravizar, tá? Os índios eles se suicidavam em massa. Diferente dos africanos, alguns se suicidavam sim, mas não era suicídio em massa, tá? Já os indígenas não, eles se suicidavam em massa. Eles não se deixavam escravizar. E uma questão aí é que os portugueses, né, os colonizadores, eles pegavam lá o índio, o índio homem, né, e colocavam ele na lavoura. E dentro da cultura indígena, aquilo para eles era uma coisa realmente muito humilhante, porque quem vai para a lavoura na cultura indígena não é o homem, é a mulher. O homem ele tem a função de caça, de proteção, né? A construção das ocas e tudo mais, mas ele não tem a função de plantar, tá? A questão da lavoura, da plantação, era muito complicada para eles aceitarem. Então, quando eles colocavam eles para a lavoura, eles se achavam humilhados e muitos se suicidavam. E eles viram que não dava muito certo isso de ter índio como escravo. Sem contar que eles eram uma grande resistência aqui e eles precisavam de aliados. Então, os índios foram os primeiros a receberem uma abolição, tá? Então, eles deram uma lei, eles fizeram uma lei que eles liberavam os índios, uma lei vinda da coroa portuguesa, dizendo que eles estariam liberados da escravidão e que eles só poderiam ser escravos se eles fossem pegos em guerra. Tá? Então, assim, eles se revoltaram, eles guerrearam e aí a gente fez eles prisioneiros de guerra. Esses sim poderiam ser escravos. Só que aí, gente, vinha uma questão, para que eles pudessem ser considerados... e outra coisa também, cristão não podia ser escravizado, tá? Naquela época. Então, se ele fosse cristão, ele não seria escravizado. Aí a ordem dos jesuítas, né, a Companhia de Jesus, a ideia que eles tinham, né, que muitos tinham, a grande maioria da época, era que se eles catequizassem os índios, se eles ensinassem a religião católica para eles, se eles fossem cristãos, eles não seriam escravos. E essa era uma missão da ordem jesuítica aqui no Brasil. Tanto é que muito depois eles foram expulsos aqui do Brasil, tá? Porque eles lutaram muito pela defesa do povo indígena. Deveria, sim, ter alguma influência lá do governo
português para dominar os índios, para que eles não se rebelassem. Sim, gente, deveria ter. Só que dentro do conceito religioso, essa era a ideia que a ordem dos jesuítas tinha, de catequizar os índios, eles não seriam escravos, eles achavam que ninguém deveria ser escravo. Então, essa era a ideologia deles. Tá bom? Então, nós temos aí, nessa imagem, o sítio arqueológico da redução de São Miguel Arcanjo. Fica no Rio Grande do Sul, tá? Então, nós temos ali uma imagem desse sítio arqueológico que mostra lá a Ordem dos Jesuítas, fundada em 1534 por Inácio de Loyola. Mostra aí um dos prédios deles aqui no Brasil, tá bom? Bom, nós falamos muito sobre peça teatral esses tempos aí atrás, né, pessoal? Inclusive, a gente estava tentando montar uma peça teatral. Eu sei que ficou meio complicado, ficou difícil para a gente. E provavelmente, quando a gente voltar, eu não sei se vai ter tempo de a gente colocar em prática. Eu espero que coloque, porque muitas coisas já estão em andamento, né? Mas deixa para quando a gente voltar essa parte, tá bom? Essa atividade aqui, gente, ela vem falando sobre os autos. O que eram os autos? Os autos eram uma peça, tá, encenada que tinha apenas um ato. Esse ato, ele tinha a intenção de transmitir algum conceito moral, alguma moral da história, vamos dizer assim. E ele era muito usado por padre José de Anchieta, tá? E o jesuíta, né? E para poder catequizar os índios, tá? Então, como eles não sabiam ler, a peça teatral aí, através do auto, tá? Que era uma encenação de um ato só, ele era muito útil na época para poder catequizar os índios. Tá? Eles não tinham a mesma língua, né, que os portugueses, tá certo? Eles não falavam a mesma língua. Então, quando a gente não fala a mesma língua, às vezes a gente consegue entender muito da história através de mímica, através de expressões faciais, né? E aqui essa atividade ela vinha pedindo para a gente montar um auto teatral, né? E aqui ela diz para mim, para mostrar para vocês a importância de saber diferentes línguas em um mundo globalizado. Hoje nós temos, por exemplo, uma professora no Objetivo que fala 5 idiomas, né? Muito provavelmente essa professora, se ela for para alguma outra parte do mundo, ela não vai ter muita dificuldade de se comunicar. José de Anchieta, ele foi um grande estudioso da língua tupi-guarani, e depois de um tempo ele dominou a língua e ele escreveu, inclusive, muitas partes de catequização, ele escreveu assim, muitas coisas para os índios em tupi, para que eles pudessem entender. Ele, inclusive, como eles eram ágrafos, né, eles não tinham escrita, eles não tinham domínio da escrita da língua falada deles, ele ensinou muitos índios a escrever na língua tupi. E por quê? Porque ele desenvolveu a escrita tupi que não existia. Então, o padre José de Anchieta ele foi muito importante, né, nesse sentido. E aqui Isso já acho, vai. Oi? Nada não. Ah, entendeu. E aqui ao lado, gente, do lado esquerdo, nós temos aqui um poema, né? Olha lá. Escolha, a atividade falava assim, ó, escolha um dos seus colegas, escolha com um dos seus colegas um assunto atual, importante, transforme em um auto, deverá ser ensinado sem o uso da língua conhecida, inventem sons, imitem sons de animais, criem uma língua, enfim, o importante é que todos entendam o que se passa no auto, para isso, definam quais são os personagens, onde se passa a cena, o que cada personagem quer e o que acontecerá.
A cena não pode durar mais que 3 minutos. Então, esses altos, tá? Eles são uma versão um pouquinho mais esticada do que nós chamamos de sketch. O que é sketch? Sketch é uma cena curta, tá? E o alto, como ele tinha a intenção de mostrar uma moral de história, tá? Ele pode ser considerado como se fosse uma sketch, só que com um objetivo maior, tá? Então, nós temos aí, nessa atividade, algumas informações importantes. Nós não vamos fazer, né? Lógico, que o ideal seria nós fazermos e apresentarmos em sala de aula. Então, nós não vamos fazer. Mas aqui ele mostra sobre 3 perguntas importantes e que permeiam toda uma peça teatral, que é quem, onde e o quê. Então, são 3 perguntas. Quem, onde e o quê. Quem, personagens. Onde se passa a cena, qual que é o cenário, né? Qual o espaço cênico. E o que é a ação, né? Como que se desenrola a cena, tá bom? Aqui ao lado, se depois vocês quiserem ler esse auto aqui, tá? De Padre José de Anchieta, é muito interessante. A nossa língua hoje ela é um pouco diferente do que era falada antes, tá? Mesmo porque ele usava o português de Portugal. Bom, então nós vimos aí que os jesuítas, eles vieram para o Brasil, eles tiveram bastante influência aí entre os índios, né? Tinham a ideia de catequizar os índios, eles deixariam de ser escravos, e junto com a cultura veio também a arte barroca. A arte barroca, ela é repleta de ornamentos, curvas, movimentos dramáticos. Desculpa. A arte barroca, gente, ela tem uma questão aí que, assim, basicamente, eles tinham horror a espaços vazios, tá? E guardem bem isso. Eles tinham horror a espaços vazios. Então, como eles tinham horror a espaços vazios, toda a arte barroca, vocês vão ver que é muito cheia de detalhes, é muito cheia de coisas. É uma arte, assim, repleta de detalhes. A gente fica até tonto de tanto olhar, assim, coisa, a gente acaba nem entendendo onde que eles queriam colocar tanta coisa. Mas era a característica deles. Então, eles tinham muitas curvas, muitos movimentos dramáticos porque os personagens que eles colocavam incrustados lá, eles mostravam realmente alguma cena. Era repleta de ornamentos, né, como eu disse para vocês. E eles usavam a mão de obra indígena para erguer as igrejas, para pintar os tetos. Os índios, eles tinham as técnicas e pleno domínio de materiais e recursos naturais do Brasil. Então, era muito importante isso para eles. Então, nessa mistura aí de conhecimento indígena e depois africano, os projetos europeus, o barroco na América Latina, ele tem um nome de barroco mestiço, tá? Justamente por isso, porque ele mistura lá a técnica europeia com a técnica latina, tá? Então, nós temos um barroco diferente do barroco europeu, tá? Podemos dizer que o nosso barroco é até mais rico do que o europeu. Ali, nessa imagem, gente, vem mostrando aí a igreja de Roma, né? Que é barroca, tá? Mostra também a igreja de Nossa Senhora dos Mártires, em Lisboa, e mostra uma outra igreja barroca ali, ó, no Rio de Janeiro. Então, nós vemos que as técnicas são muito parecidas. Só que, quando a gente olha para do Rio de Janeiro, a gente vê muito mais detalhes, né?
Uma pessoa muito importante também nessa época foi o Aleijadinho, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Essa atividade aqui, ó, ela fala assim, ó, compare as imagens acima e responda. O que as fachadas das 3 igrejas possuem em comum? Então, gente, na apostila de vocês, vocês vão fazer essa atividade depois, vão fotografar e mandar para mim, tá bom? E ali ele vem fazendo essa pergunta e eu vou até adiantar para vocês algumas coisas. Por exemplo, as 3 fachadas, elas têm um corpo central, tá? As 3, o destaque para as laterais com uma cornija saliente. Ó, se vocês verem aí, eles têm umas colunas salientes. Ó. E ele tem um frontão triangular. Olha lá em cima, lá perto da cruz. Tem um isso chama frontão, tá? Frontão triangular. Se vocês olharem, todas elas têm uma coisa chamada de tímpano. Olha lá no frontão triangular, tem uma peça redonda lá no meio do frontão. Ó. Só que quando você olha lá na Chiesa del Gesù, lá em Roma, você vê um frontão, você vê um tímpano diferente. O tímpano dele é um tímpano ovalado, tá? Mas esse tímpano existe. Então, nós vemos algumas diferenças e muitas similaridades. Tá? E tem algumas que têm ferragens, outras têm madeira, né? Bom, essas são algumas diferenças. Depois vocês fazem a atividade, fotografam e me mandem, tá bom? Aqui nessa página 24, ela fala um pouco sobre o Aleijadinho. Bom, eu não vou ler isso aqui, tá? Mas o Aleijadinho, ele foi uma pessoa que o pai dele era muito rico. Tá? O pai dele era muito rico porque ele era muito influente. Então, nós temos um site aqui que eu vou passar para vocês depois. Na verdade, é um arquivo do YouTube. Eu não vou passar para vocês agora porque a nossa aula não vai dar tempo, tá bom? Mas eu vou mandar esse arquivo para vocês por WhatsApp e vocês vão clicar aí, vão entrar nesse YouTube e vão saber mais sobre o Aleijadinho, ok? Vocês vão assistir esse documentário Caminhos da Arte. Vou adiantar um pouquinho. O pai dele era muito rico e a mãe dele era uma negra. Então, ele era um mulato. E, na época, ele foi muito discriminado. E, inclusive, tinha algumas obras dele que ele não podia nem assinar por ele ser mulato. Tá? E ele, assim, ele teve muita vocação para a escultura. Então, a escultura era a verdadeira vocação dele. Só que ele era uma figura, assim, vamos dizer que medonha, tá? Porque ele era ressequido, ele tinha as mãos que acabavam apodrecendo os dedos. Então, muitas vezes, o documentário até vai falar que ele preferia perder os dedos a sentir a dor que ele sentia. E mesmo assim, ele fez assim obras magníficas, né? Vocês podem ver aí por exemplo, aí nessa página que está na tela, né? Olha só as esculturas que ele fazia, né? Ele fazia em pedra, ele fazia em vários outros materiais, né? Lógico que era uma pedra chamada pedra-sabão, que é usada em esculturas, mas era pedra. Então tinha que ter muito esforço e eram assim esculturas muito grandes. Ele fez muitas igrejas e ele fez esculturas dentro das igrejas. Então vocês vão ver nesse documentário que ele fez coisas assim magníficas, tá? Mesmo sendo limitado. Ele tinha lá a mão ressequida, ele teve uma paralisia da face, ele não era muito de amigos e ele também era uma pessoa boêmia. Ele vivia muito na boemia, então
as pessoas não levavam ele muito a sério, tá? Mas ele era muito influente. No entanto, depois ele foi consagrado como o grande artista do barroco brasileiro. Existiram outros artistas, nós vamos ver na outra aula, tá, sobre isso, que existiram outros artistas também do barroco, mas o Aleijadinho, ele se destacou, tá? Ele era filho mestre de obras e carpinteiro. Então, na época, ele tinha muito destaque por vir de uma família abastada, uma família influente, só que ele tinha essa questão do preconceito, a dor que ele sentia e tudo mais. Bom, gente, vou deixar esse vídeo para vocês, tá? Dos caminhos da arte do Aleijadinho. Vou mandar esse arquivo para vocês por WhatsApp, tá certo? Eu agradeço muito, muito, muito por vocês terem participado da aula. Tem alguma dúvida? Vocês querem dizer alguma coisa? Tchau e toma água. E toma água. Muito bem. Eu espero também que vocês fiquem bem, tomem bastante água, usem álcool gel, tá bom? Não usem álcool gel para cozinhar, por favor, tá bom? Se vocês passarem álcool gel na mão, não vão pro problema. Água e sabão. Mãos com água e sabão. Isso. Banho. Água e Não sabão, lavem vai suas tomar banho. mãos. O corpo inteiro. Gente, até a próxima. Tô E com não muita saudade de brigue sobre vocês. e sei lá o nome disso, Big Brother. Sei lá. Big Brother. Não pode brigar, hein? Eu nunca fiz isso. Gente, uma verdade. Até mais, pessoal. Vocês não Fiquem com bebem. Deus. É o Cauã? Não. Tchau. Tchau. Bom dia. Acabou a aula. Outro perdido. Cara da Maria Letícia. Quem saiu no